Olá, bom dia. Hoje é o 11º dia da campanha do propósito com Deus, um concerto com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos para fazer esse 11º dia. Amanhã, se Deus assim permitir, vamos terminar o propósito de 12 dias, baseado em 1 Reis, capítulo 18, do verso 22 em diante. Louvado seja Deus, o qual Deus usou para fazer um desafio com o rei Acabe e a rainha Jezabel, o qual haviam desviado o povo de Deus para ídolos, para servir a imagens de escultura. E a palavra do Senhor diz que Elias havia orado e o Senhor havia também mandado uma grande seca, faltando água, faltando alimento, faltando tudo, porque quando falta chuva, falta tudo. A terra não produz, os animais morrem, o alimento fica escasso, a terra fica seca e não nasce mais alimentações, e o povo perece por causa dos seus pecados. E a palavra do Senhor diz, desde o início, desde Êxodo, para Moisés, que a lei era bem clara: não fareis para ti imagens, nem de cima do céu, nem embaixo na terra, nem de dentro do mar, para que não venha pecar contra o seu Deus, colocar ídolos diante do Senhor seu Deus. E o povo de Israel havia se corrompido, indo após deuses alheios, chamado de Baal, o qual a rainha Ester, que era uma mulher estrangeira, casada com Acabe, o rei Acabe de Israel, fizera o povo se corromper, dizendo que Baal que era o Deus da chuva, o Deus que cuidava da natureza, que abençoava eles. E Deus assim ouviu a oração de Elias, porque essa mulher perseguia aqueles profetas de Deus, inclusive Elias era um, que ensinava o povo a não se desviar da presença do Senhor. Mas a rainha Jezabel, que dominava o próprio rei Acabe, um homem, frouxo, deixou o país, o povo de Deus, nas mãos de Satanás. E hoje nós não vemos muita diferença isso também. Hoje no nosso dia tem muita igreja, o qual o homem abre uma igreja e a mulher, a Jezabel, é que domina, lá no altar, cheio de pintura, de maquiagem, faz trapézio lá para ganhar dinheiro, fortunas na mão do pobre, enganando, e o cara só fica lá, prega, fala, mas o espírito de Jezabel, o demônio de Jezabel, que está ali a dominar. E a palavra do Senhor diz, quando perceber, você ver, sentir o espírito de Jezabel tomando conta da igreja, fuja dali, fuja, o Senhor manda fugir. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã, como diz a palavra do Senhor, o rei estava ali furioso porque havia seca na terra. E ele chamava até Elias de seu inimigo. Mas Elias não era inimigo dele, mas era amigo de Deus. Louvado seja Deus, porque todo aquele que não gosta da verdade, ele tem o verdadeiro, o honesto, o reto, o sincero como inimigo. Quando querem fazer as suas coisas pecaminosas, erradas, e não dá certo os seus planos, se iram, se revoltam, e nessa ira, nessa revolta, eles querem culpar o povo de Deus. A culpa é dos crentes, a culpa é daquele profeta, naquela época era o profeta, hoje é os crentes. Mas Deus não tem o inocente por culpado e não tem o culpado por inocente. Cada um, portanto, dará conta de si mesmo. Louvado seja Deus. E nesse dia, a palavra do Senhor que fala aqui
Em 1 Reis 18, do 22 em diante, Deus envia Elias para fazer uma prova diante dos olhos de Acabe, o rei, diante daquele povo corrompido de Israel, mas no meio deles ainda havia pessoas que não haviam adorado a Baal, nem beijado as suas imagens. E havia 450 profetas de Baal, em plena seca no deserto, lá seca no país de Israel. Jezabel sustentava os seus falsos profetas, que são os 450. E hoje também não está diferente. Quantas igrejas aí cresceram, estão milionárias, sustentando seus falsos profetas para enganar o povo, tirar, né, o dinheiro do povo, só prega prosperidade, 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 e com essa prosperidade quem prospera é eles, e o povo dá tudo que tem, trabalha que nem escravo, para aí depois fazer o quê? Ficar oprimido, deprimido, e no último dia eles darão conta, porque o povo está enganado e não tem salvação. Porque a salvação não é por ter prosperidade, a salvação é por obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da nova aliança, o concerto com Deus, que Deus fez com a humanidade, para que todos conhecessem a sua palavra, o seu poder, a sua verdade, e nós todos seríamos salvos. Então a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê que o Senhor é Deus, todo aquele que crê que o Senhor é Deus, obedecendo, crendo no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Por que o Evangelho? O novo concerto, o novo mandamento, a nova aliança, que Jesus veio, cumpriu todas as profecias de todos os profetas, Isaías, Zacarias e todos os que profetizaram o nome de Jesus. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, está em Isaías. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que ele nasceria humilde, manso, humilde, que ninguém daria nada por ele, porque o rosto dele seria transfigurado de dor. Não falou que havia um homem pendurado em ouro, seus pescoços cheios de joias, brilhantes nos seus dedos, não. Jesus é o Filho de Deus, manso e humilde, porque as coisas desse mundo não salvam, são passageiras. Mas a palavra do Senhor diz que Elias foi, chamou Acabe, porque Deus mandou ele ir, ter um encontro com ele, fazer um desafio lá no monte. E ali naquele deserto, eles deram 2 bezerros, como Elias pediu, um para os profetas de Baal, um para Elias e aqueles que ainda temiam a Deus. Ajudaram a Elias a edificar, consertar, reparar o altar. E Elias falou para eles: arruma os seus altares aí, põe lenha, mas não meta fogo, porque é o Deus que responder com fogo. Então, o sinal que eu estou também pedindo nessa campanha é como Elias pediu. Você não vai pôr a tua mão em nada, você só vai preparar o teu altar, consertar ele, orar, jejuar, consagrar, pedir perdão ao Senhor, e quem vai responder com fogo é Deus. Se Deus está nessa campanha e você está em obediência, e eu estou em obediência, o Senhor vai resolver os nossos problemas, vai nos abençoar, vai curar, vai dar livramento, libertação, vai expulsar os demônios e vai dar a paz. Mas primeiro consertar o altar. A palavra de Elias foi essa: primeiro consertou o altar, arrumou a lenha e não colocou fogo, porque era uma prova de Deus, porque quando automaticamente um servo de Deus, lá daquele tempo, os verdadeiros servos de Deus, eles tinham que queimar a lenha para o fogo subir e Deus dar um sinal. Mas os profetas de Baal também imitavam tudo que era de Deus. Mas Baal não é Deus, nunca respondia com nada. Eles derramavam até o sangue deles, como derramaram nesse dia. Mas Jesus já derramou o sangue dele para nos salvar. E todo aquele que crê que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, esse será salvo. Então, nessa manhã, nós vamos fazer como Elias, reparar o nosso altar e depois vamos clamar: Senhor, em nome de Jesus, como Elias orou, reparando o altar, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas faltas, cura nossas enfermidades,
Perdoa, Senhor, para que nós possamos ter a nossa oração respondida. Aonde é que tem uma falha, um erro, um pecado, queima agora, repreenda agora. Pedimos perdão agora, Senhor. Tudo que falamos, que pensamos, que olhamos para alguém ou fomos em algum lugar, pisar em lugares que o Senhor não permitiu. Tudo que fizemos por meio desse corpo, desse altar, porque a tua palavra diz que nós somos o seu altar, o templo do Senhor. E nesse templo, a sua palavra diz que nós não podemos pecar nem se prostituir. Porque essa palavra que diz na Bíblia não é apenas se prostituir com o corpo, mas com os ídolos, com os demônios. Então eu peço agora, eu venho pedir perdão se eu fiz algumas coisas que não te agradou. No olhar, no falar, no pensar, se pus diante dos meus olhos coisas que não te agrada, se olhei para algum ídolo, Pai, se assentei na roda dos escarnecedores, se falei mal de alguém, perdoa agora, para que a minha oração não seja impedida. E em nome de Jesus, responde, Senhor, a minha oração, responde. Todas as minhas causas da minha família, marido e filhos, estão nas tuas mãos, toda a causa desse irmão, dessa irmã, de quem orar, juntamente um dia conosco, porque não estou orando ao vivo, meu Pai amado, pelo YouTube, estou orando ao vivo, claro, mas pelas câmeras. Pai querido, Pai amado, venha estar, Senhor, do nosso lado, venha nos ajudar, venha, Senhor, compadecer, perdoar e venha responder a nossas orações. Para, Senhor, com nossos problemas que estão difíceis, meu Deus, venha ser resolvido e a tua obra ser continuada, almas serem salvas, libertas e restauradas, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado, em nome de Jesus. Responde-nos, Senhor, responde-nos.